Curso de Programação para Web, aula 19. Login e cheque. Agora nós vamos ver os processos de autenticação de formulários de login com vários parâmetros e vamos ver qual que é a mecânica mais simples para lidar com eles. Ao longo das últimas aulas nós estamos fazendo esse login aqui com vários parâmetros, fazendo a checagem para vocês terem uma ideia de como que é um login complexo e objetivando que vocês não cometam os mesmos erros que certas empresas de serviço cometem, fazendo uma espécie de garrote no cliente em que ele consegue se identificar apenas por um parâmetro. Mas nós mostramos que é muito simples aí decidir e ver qual que é o parâmetro que está sendo indicado. Tá? Então tenham em mente para essa aula essa tela que a gente vem usando aí para login, com vários parâmetros e senha. Vamos discutir as formas de autenticação aí. Nós temos aqui uma identificação integral, tá? Nós não erraremos o cliente de forma nenhuma, nós não vamos submeter ele a um sofrimento. Então, qual vai ser a mecânica? Pela tela que vocês viram, que a gente vem mexendo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos passar estes parâmetros por um loop lá na parte de autenticação, através do método post, o action direciona para uma determinada script PHP e lá nós vamos identificar os campos não vazios. Isso aqui é importante frisar. Nós vamos identificar os campos não vazios e vamos montar uma condição através de uma sentença SQL. Nós sabemos que estão surgindo bancos aí no SQL, mas a princípio nós vamos fazer aí com SQL. Posteriormente, mais na frente do curso, nós podemos dar os tipos de login mais adequados para bancos que não possuem SQL. Aqui está o fluxograma, das formas de autenticação. Então, isso aqui é um loop, tá? Daqui, desse negócio alaranjado até a bolinha, é um loop. Então, para cada item da coleção de campos do formulário, faremos isso nas linguagens tem for, in ou for, it, de acordo com a linguagem. Nós faremos com que todos os itens da coleção de campos de formulário, que de linguagem para linguagem varia a sintaxe, nós vamos dar em PHP aqui, tá? Você pergunta, o campo é não vazio? É estranho perguntar uma coisa não, porque confunde a mente, mas foi só para dizer o seguinte: nós estamos de olho nessa condição. Campo não vazio, sim, inclui na condição SQL. E faremos todo o fluxo de linguagem para mostrar para vocês como é que vai concatenando cada um. Agora, então o campo não vazio está negativo disso, ou seja, o campo é vazio, simplesmente nós vamos incrementar o loop e não vamos levar em conta esse campo. Porque a gente não faz comparação com sentença SQL, vocês podem ver a playlist de SQL, de um campo que não tem valor nenhum. Para que testar um campo que não tem valor? E nós não podemos incluir vazio. Nós não queremos que aquele campo seja vazio, não. Nós queremos que os outros sejam cheios e que seus conteúdos sejam checados. Então, analisemos como é que vai ser a inteligência do negócio aqui. Nós temos 3 campos, segundo o formulário: identificador, apelido, telefone. Cada um deles será conjugado aqui, ó. Vamos analisar as coisas comuns, com senha no final. Então, é um campo e senha, outro campo e senha. Então, nós podemos apressar o loop fazendo o seguinte: se já encontrar identificador diferente de vazio, eu já faço a composição dele, a concatenação dele com senha e caio fora. E para concatenações é desejável que um campo seja fixo mesmo, que aí a gente já sabe que a frase já tem uma estrutura previsível. Campo igual a não sei o que, and senha igual a não sei o que. Se a gente puser móvel, ou seja, se tem identificador e apelido, eu coloco os 2 mais senha, para quê? Encontrou um diferente de vazio? Já faz. Qual vai ser o comportamento do operador? Se ele não identificar o usuário lá no sistema dele por um identificador, ele tenta por apelido telefone. Aqui nós estamos tratando da tela do cliente. Então,
Já foi preenchido um campo, o que eu faço? Já vou checar por ele. Se ele não quiser, se ele der identificador e apelido e falhar com o identificador, o que ele faz? Ele apaga o identificador e tenta com o apelido. Por último, ele tenta com o telefone, porque o telefone é dele. É um telefone único com aquele número que ele julga ser dele. Então, vai dar certinho. Compreenderam? Nós não vamos ficar fazendo vários testes de concatenação, não. Se alguém quiser fazer isso, se ele der duas condições, aí eu faço isso, porque duas pessoas podem dar o mesmo apelido. Acontece que nós vamos checar durante o cadastro. E se ele der o telefone último, os outros dois terão que ser vazios, senão ele não vai pegar telefone. Compreenderam? Então ele achou um campo já diferente de vazio, entre identificador, apelido e telefone, ele já parte para fazer a frase e já interrompe o loop. Existem instruções em cada linguagem para interromper o loop, vocês vão ver isso em PHP. A coleção de campos postados a partir de formulário em PHP é o $_post. Já estou apresentando para quando vocês virem no código, né, imediatamente vocês identificarem. Estou adiantando o máximo de coisas teóricas para quando vocês chegarem no código, vocês falarem, é assim e fechou a questão. E finalmente o final da parte teórica, né, finalmente final, que é o seguinte, ver qual que é a ligação entre o HTML e a instrução da linguagem, no nosso caso, o PHP. O que acontece? Cada input fornecido no HTML tem um determinado name, que está aqui, ó, campo. Nós vamos encontrar esse valor aí dentro de $post índice, o mesmo campo que está no name do input. E o valor digitado estará dentro aqui deste ordinal, desse campo aqui do formulário, deste item da coleção formulário. Então, essa é a última parte teórica, agora nós veremos o código. Então, vamos ao tratamento aqui das variáveis de entrada. Na aula anterior, eu tinha mostrado apenas o print R $post, ou seja, toda a coleção é listada de uma forma bem tosca. Então, vamos ver aqui, ó. Coloquei os dois parâmetros, aí está lá, ó. Esse tipo, exibindo array na forma de um debug, coisa de programador. Não é isso que nós queremos. Então, vejam, agora nós vamos fazer da forma correta, que é o quê? Percorrer a coleção. Eu quero que vocês conheçam bem o que vocês estão mexendo. Que mistério que é esse que tem no $post? É uma coleção, então ela tem que ser percorrida no PHP com o comando foreach, que faz um laço, faz um loop, e a gente coloca aqui a coleção, e a gente fala que ela vai ser lida, esse A significa isso, ó. Ela vai ser lida a cada vez na base do par item e valor. Então, eu vou imprimir o item, mostrar na tela, e vou mostrar o que tem dentro do post item. Então, vamos lá para a tela de login. Cresceu demais, né? Aumentei o editor de texto. Então, vamos dar o entrar. Ele executa Alt. Eu acho que eu não gravei. Então, vamos ver os tempos de gravação também. Não está gravado. Ótimo para a gente ver isso. Então, gravei, aí o tratamento é diferente. Vejam, apareceu aquele previsto. Um dos parâmetros está preenchido e a senha está sempre preenchida. Então, o valor que eu vou pegar é $post e id vai me dar esse valor, 0001. $post índice apel, entre aspas, vai dar o apelido, vazio. $tel vai dar vazio também. Agora, o índice PWD, post índice PWD, vai dar o conteúdo que eu digitei, que é caca. Compreenderam? Então, dessa forma, nós estamos dominando como pegar os parâmetros de login. Bem, então agora nós vamos compor a condição. A gente vê que no fonte fizemos pequenas alterações. Primeiro, já mostramos para vocês que o post índice alguma coisa é o valor. Então agora eu vou simplificar, vou pegar o valor direto mesmo, tá? Só queria demonstrar. E agora nós vamos compor a frase da condição. Ela começa com um parâmetro obrigatório.
Aliás, isso tem que sempre existir, porque a cada pedaço você vai botar um AND. Isso se trata de SQL, nós temos uma playlist aqui no canal a respeito disso. Então, para eu saber, isso é igual ao uso de vírgula. Se todos os parâmetros são separados por vírgula, eu tenho que ter um primeiro que não tem vírgula antes. Então, seria o quê? A senha, o PWD. Então, nesse caso aqui, nós não estamos tratando de vírgula, nós estamos tratando de AND. Você não começa uma condição em SQL com o where AND. Não, tem que ter uma condição, aí se tem uma segunda, você coloca AND. E tem que valer todas as condições aqui no caso de autenticação. Então, já coloquei aqui que a cada item lido, ele é concatenado esse ponto igual, quer dizer, condição é igual a condição, ponto de concatenação. O operador de concatenação do PHP é ponto. Então, a cada vez eu concateno com o nome do campo igual e todos os valores vêm entre aspas simples, porque são strings. Então, vamos ver aqui o produto. Vejam, só que agora tem uma coisa indesejável, que, vejam só, a senha vai ser aquela fornecida e o ID 0001. No entanto, tem dois erros. No final, ainda passa de novo pela senha e passa pelos parâmetros em branco. Como é que uma coisa no banco de dados pode ter um dos identificadores preenchidos com um determinado valor e, ao mesmo tempo, os outros serem vazios? Não é isso. Então, nós vamos fazer o teste de vazio. Agora, nós incluímos a condição, já que nós passamos daquela forma complicada, $post, índice e tal, né? Nós passamos para valor, nós estávamos objetivando justamente isso, fazer um teste de uma sintaxe mais compreensível. Então, eu mostrei que o valor vazio não nos interessa, inclusive faz a sentença ficar com uma condição errada, tá? Ao mesmo tempo, conjugar um ID, uma senha, com aqueles outros valores que não entraram, né? Aqueles outros parâmetros, igual a vazio, não faz sentido. Então, agora eu testo se o valor for diferente de vazio. Isso significa que a pessoa não preencheu no login. E vamos ver o produto aqui. Beleza, a senha em primeiro lugar e o ID, aquele fornecido, só que está repetindo o quê? A senha. Por enquanto, deixa para lá. Então, vejamos um outro parâmetro. Vamos utilizar agora aqui apelido. Aí eu dou lá assim, Berna. Dou entrar, beleza. Então, ele está apenas repetindo o PWD, né? Já vamos resolver isso. E incluindo os parâmetros que a gente dá. Aí você perguntaria assim, mas e se eu der também identificador? Se eu der dois parâmetros? Não tem problema. A senha está sendo, o usuário está sendo super autenticado. Você está checando mais parâmetros, né? Não tem problema nenhum. Agora é eliminar a repetição do parâmetro PWD. Vejamos como nós vamos fazer isso. Então, agora, vamos ver se nós resolvemos o problema. Sim, resolvemos. Como que nós fizemos esse milagre? Vamos experimentar também com apelido. Olha só, apareceu o PWD com AND e as outras condições. Como é que nós fizemos isso? Será que demandou muito esforço? Não. Vejam. Nós temos que primeiro pegar o post do PWD, porque com este comando aqui, nós vamos pegar o valor do último par do array, o dólar último aqui, A instrução é array pop. Ela retira o valor da pilha também. Nos dá, armazena o último par e ao mesmo tempo retira. Pop é retirar. A respeito de push e pop, vocês podem ver na parte de assembly do curso de programação que está aqui no canal. Então, vocês têm que ter o cuidado de só arrancar o último parâmetro, que é a senha, depois de pegar o valor. Experimentem trocar a ordem dessas duas linhas aqui, para vocês verem que ele não pega a senha. Tá? Então, a ordem tem que ser essa. Armazena o valor da senha, já coloca na condição, e só depois retira o último parâmetro. Então, desta forma, a gente obtém o milagroso resultado. De forma eu considero que
já introduzi vocês bem na como é que pega a condição para a autenticação de login. Posteriormente, nós vamos fazer a parte de banco de dados, mas vocês veem como é que demanda esforço, e aqui nós utilizamos o mínimo de comandos, né? Fazer uma frase de seleção. Vejam, já está pronta a frase de seleção para o SQL lá. Então, nós só vamos ter que fazer o select, fulano, blá, blá, abrir o banco de dados e fazer ele nos devolver o recorde set para saber se esse par aqui da senha com algum identificador está correto. Então, dessa forma, eu considero que nós podemos finalizar aí esta aula de login. Muito obrigado por sua atenção e paciência.